Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no nosso canal, vamos pintar melancias, dois pedaços, e flor de melancia, e aqui uma folhinha de melancia lá por trás, uma folhinha pequena, tá? Eu começo, como sempre, meu trabalho lá pelo fundo, e aqui eu vou usar três cores. O azul soft, verde musgo claro, e um pouquinho do palha, tá? Aqui, ó, no meu pratinho, eu coloco um pouquinho de aquarela silk para mim fazer o meu fundo. É necessário usar aquarela silk? Já tirando uma dúvida? Não, não é necessário. Eu uso aquarela silk para tinta ficar um pouco mais diluída, fácil de penetrar nas tramas do tecido e para o fundo aqui, ó, funciona bem. Eu acho que fica fácil de esfumaçar, sem deixar manchas, um fundo bem uniforme, bem bacana. Mas não é, se você não tem costume de usar, não precisa usar. Assim como o clareador, assim como o diluente, vai apenas do costume das pessoas usarem ou não. Não tem certo ou errado, vai apenas do costume. E enquanto eu faço esse fundo aqui, ó, aqui por baixo eu tô passando o palha, eu vou mandar um abraço pro Geraldo Antônio Guimarães, lá de Minas Gerais, e para Semi Anderson. Então, um abraço de Curitiba, Paraná, para vocês. Já vou passando, ó, como eu disse aqui, ó, é só um costume que eu tenho. Então, ó, olha como que eu consigo, ó, esfumar facilmente a minha tinta, estando diluída no Aquarela Silk, aqui no meu tecido. Alguém aqui do canal pediu para mim mostrar o pratinho, ó, como eu diluo a tinta, ó. Deixo a tinta, venho com um pouquinho do Aquarela Silk, pego junto, ó, tiro o excesso de tinta e venho. Pincel Pitois número 4, ó, e aqui, ó, como eu não quero um fundo muito grande, é só para simular alguma coisa, né, que os pedaços de melancia, ó, está em cima, eu já deixo, ó, já paro aqui, ó, por aqui, ó. Quando eu quero esfumar, sumir totalmente essa tinta, ó, deixar ela sem mancha no tecido, eu vou pegando, ó, mais aquarela silk, tiro o excesso do pincel, mais aquarela silk do que tinta, ó. Se precisar pegar tinta novamente, pego mais um pouquinho, ó, e venho esfumando dessa maneira. Aqui por cima, eu já venho, ó, sem precisar lavar o meu pincel Pitois, com o mesmo Pitois número 4, venho, ó, com o azul soft, chegando, ó, bem em cima do risco. Venho, ó, aqui, deito o pincel um pouquinho, ó, para já contornar aqui meu trabalho pelo lado de fora, para não precisar refazer tudo com pincel menor. E continuo. Aqui, ó, já venho, ó, só com sujeirinha, ó, de tinta no pincel. E daí, eu posso passar, ó, por cima do risco mesmo, porque nem vai tinta, ó, é só sujeirinha mesmo de tinta no pincel, já bem misturado com o Aquarela Silk, então não vai interferir. Venho aqui, ó, e continuo esfumando. Um fundo bem claro, ó, mas mesmo fazendo um fundo claro, ó, tem que cuidar, tem que ter esses cuidados que eu tô passando pra vocês, pra não ficar mancha. Venho aqui, ó, e faço, ó, a mesma coisa. Já levo a tinta, ó, em cima do risco, contornando o meu elemento. E aqui, ó, vou apenas esfumar, ó. Aqui no canal já tem alguns vídeos sobre fundo, tá? Então, quem ainda tem um pouquinho de dúvida, volta lá, dá uma olhadinha. Tem o vídeo da cereja, onde eu explico bem certinho o fundo das ameixas também. Quem quiser dar uma olhadinha e depois voltar aqui, fique à vontade. Aqui, ó, eu venho com o verde musgo claro para fazer, ó, a junção, ó. Aqui, o que eu quero dizer com isso? É onde termina o que eu quis dizer que era a minha mesa e começa o meu fundo, ó. Então, eu dou uma escurecida e faço a junção e esfumo, ó, para os dois lados, tanto para cima como para baixo. Venho aqui, ó, e esse detalhe aqui dá um efeito todo bonito, bem diferenciado no trabalho. Venho do outro lado, mais um pouquinho de tinta e vou fazer, ó, na mesma altura, a mesma coisa, ó. Entro aqui um pouquinho na flor
aqui da melancia e vou, ó, esfumando. E faço, ó, a mesma coisa. Aqui eu tô usando o pincel número 8, da 454. E esfumo, até sumir totalmente no tecido, da mesma maneira. E assim, ó, fica o fundo aqui desse trabalho. Aqui, ó, eu ainda venho com sujeirinha de tinta do verde musgo claro no meu pincel, coloco um pouquinho aqui, bem pouquinho, e aqui, ó, só sujeirinha mesmo. Pego um pincel menor, agora eu pego o número 6 da 421, que faltou tinta, ó, aqui. Pronto. E agora, ó, eu venho fazendo as folhas aqui dessa melancia. Na folha aqui da melancia, eu vou usar 3 cores. Verde abacate, o verde grama e o verde musgo. A folha da melancia, na minha imagem de referência, tá um verde bem, não muito claro. Então, para alcançar esse tom da minha imagem, eu vou pegar um pouquinho do verde abacate, com uma pincelada do verde grama. Quem conhece, na realidade, a planta, a melancia, sabe que a folha dela é toda cheia de pelinhos, né? Então, ó, eu sugiro, sempre quando for fazer uma fruta, alguma coisa, pegue uma foto real e tente chegar o mais próximo possível daquilo que você vai fazer, tá bom? Aqui, ó, não vamos fazer os pelinhos, mas eu quero deixar o tom de verde, ó, bem parecido com a minha imagem de referência. Então, eu venho com o abacate um pouquinho do verde grama e vou, ó, preenchendo aqui, ó, todo o espaço da folhinha. Tô usando o pincel número 6, da 421, mais pincel, lembrando, é aquele que você está acostumado a trabalhar. Preencho, ó, todo esse espaço. Venho aqui, ó, lá por trás das flores. E vou preenchendo com essa mistura. Vou preencher aqui, ó, tudo. Preenchi toda a folha. Agora eu venho com um pouquinho do verde musgo aqui, ó, por baixo da flor e faço, ó, uma sépalazinha no meio da parte ali da folha, né? E venho aqui, ó, em alguns lugares, ó, vou escurecendo um pouquinho, ó. E sigo, ó, dando pinceladas. Aqui também vou escurecer um pouquinho, ó. Posso pegar ainda um pouquinho do palha e um pouquinho do verde abacate. Em alguns lugares nessa folhinha, ó, vou dando pinceladinhas. Viro o meu pincel, venho aqui, ó. E sigo, ó, dando pinceladinhas em alguns lugares, ó. E isso, ó, vai deixar ela um pouquinho mais clara, assim como tá na minha imagem aqui de referência. Aqui, ó, venho no meio, ó, escurecendo um pouquinho aqui, ó, com verde musgo, bem pouquinho, ó. Limpo, venho com palha e um pouquinho do abacate. Quem não quiser fazer essa mistura, ó, pode pegar um pouquinho do verde kiwi e dar, ó, pinceladinhas, ó, pra deixar ela um pouquinho mais clara. Aqui, ó, posso até fazer uma dobrinha, ó. Venho aqui também, ó.
dessa maneira. Agora eu venho, ó, fazendo a florzinha. Para as florzinhas, vou usar as seguintes cores: amarelo limão, um pouquinho do amarelo canário, amarelo ouro e o verde folha ou verde kiwi. Pode substituir o folha pelo kiwi. Então, vamos lá? Aqui, ó, já adiantei uma florzinha, mas vamos pintar essa no passo a passo para vocês aprenderem e fazer. Então, no meu pratinho, eu pego um pouquinho do verde folha e do amarelo limão. Venho aqui, ó, passo, ó, em volta do miolinho para marcar, ó, para desenhar mesmo o miolinho. Limpo o meu pincel e vou preencher as pétalas com amarelo limão. E posso pegar junto, ó, um pouquinho do amarelo canário. Ou fazer mesmo, preencher todas as pétalas com amarelo limão. Tanto faz. Na minha aqui, eu tô usando um pouquinho do amarelo canário junto, para ficar um pouquinho mais forte o tom de amarelo. Preencho, ó, todas as pétalas, levando a tinta, ó, bem em cima do risco. Posso, ó, passar por cima de onde eu marquei com verde, não tem problema, porque eu só fiz uma marcação e depois eu vou retrabalhar com verde aqui por cima. Preenchi toda a florzinha com tom de amarelo. E agora, ó, eu posso vir com um pouquinho do palha, pego junto com esse amarelo mesmo, bem pouquinho, começo aqui, ó, em alguns lugares, ó, e dou uma pincelada puxando lá pra dentro da folha. Aqui já venho fazendo uma dobrinha. Em alguns lugares, ó, pra mim dar um pouquinho de movimento, ó, pra essa pétala. Mais um pouquinho. Ainda tô com o pincel número 4. E aqui, ó, desenho uma pétala que pegou dessa flor, que pegou em cima da outra florzinha. Venho aqui e desenho essa daqui também. E aqui, ó, mais uma dobrinha dessa pétala. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do verde folha e um pouquinho do amarelo limão. Vou deixar um pouquinho de tinta aqui perto do miolinho. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e vou puxar, ó, marcaçõezinhas bem clarinhas em cima, ó, das folhas, das pétalas, ó. Não posso carregar muito, tem que ficar bem clarinho. São marcações, ó, bem clarinhas. Venho aqui, ó. São apenas detalhezinhos dessas pétalas. Venho, ó. Agora eu peguei o pincel zero, um pouquinho do amarelo limão para me reforçar aqui, ó. E deixar essa pétala, ó, bem desenhada. Mais um pouquinho, venho aqui, ó. Um pouquinho do verde e o amarelo limão, venho aqui, ó, ajeitando e puxo. Marcações bem delicadas, ó. Aqui, ó, atrás, ó, eu faço um pouquinho aqui, ó, a divisão entre essa pétala e essa. E aqui, ó, também, pra mim ficar mais visível, ó, a dobrinha que a pétala aqui fez. Dessa maneira. Pego o pincel número 4. Venho com um pouquinho do amarelo ouro e vou, ó, dar batidinhos aqui, ó, no miolinho. Batidinhos, ó. Porque o miolinho aqui da flor da melancia é feito como se fosse pelinhos. Como tá quase de frente pra mim, então vai aparecer quase como que batidinhos. Pego, ó, um pouquinho do amarelo limão e venho, ó, ponhando alguns, ó, pontinhos, ó. Dessa maneira, um pouquinho mais, ó. Amarelo ouro. E posso, ó, aqui puxar um pouquinho de pelinhos, ó.
dessa maneira. Aqui, ó, antes de ir para os pedaços, ainda falta, ó, esse botãozinho, que eu já vou fazer agora com vocês. Então, pega um pouquinho do amarelo limão, com um pouquinho do verde folha, e preencho, ó, todo o botãozinho, ó, da flor que tá vindo. Venho com um pouquinho do amarelo limão, limpo o meu pincel para tirar o excesso da tinta. E aqui, ó, deixo, ó, mais amarelado, para simular uma pétala. E puxo. Venho com mais um pouquinho de amarelo, aqui, ó. E dou uma pinceladinha aqui. Limpo o meu pincel, pego uma sujeirinha do verde musgo claro, que sobrou no meu pratinho. E aqui, ó, com esse verde musgo claro, vou escurecer, ó, só um pouquinho, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, e faço uma partezinha escura desse lado aqui, ó. Limpo o meu pincel, mais um pouquinho de amarelo limão. Aqui, ó, só para reforçar e sobrepor, ó. Bem pouquinho, dou mais uma pinceladinha aqui e aqui, ó. E a parte aqui do botãozinho, ó, já fica dessa maneira. Já venho com um pouquinho do verde folha e do amarelo limão e puxo, ó, o galinho aqui, ó. Pego um pouquinho do verde folha sozinho, ó. E escureço um pouquinho do lado, ó. Bem pouquinho. E já fica, ó, dessa maneira. Agora eu venho fazer os pedaços. Florzinhas, folhas, todas prontas. Agora eu venho para fazer os meus pedaços de melancia. E vou usar as seguintes cores: verde musgo, verde oliva, verde soft, branco, coral e o tangerina. Então, vamos lá? Bom, agora, aqui eu já adiantei esse pedaço, mas vamos pintar esse juntinho, no passo a passo, para vocês aprenderem e fazer. No meu pratinho, eu pego um pouquinho do verde soft e do branco, para mim poder fazer aquela parte clarinha, perto da casca, que a melancia tem. Então, ó, venho com essa mistura aqui, ó, e vou preenchendo, ó, toda essa parte. Tem melancias que aqui, quando começa na cor vermelho, tem uma divisão bem exata. Essa minha imagem de referência, ela começa a ficar vermelha, mais indo pro tom de vermelho, bem aos poucos. Então, ó, por isso eu passo aqui essa parte mais clara, bem generosa. Com cuidado aqui, ó, que a folha, um pedacinho da folha pega por cima, aqui do meu pedaço de melancia. Venho aqui, ó, e vou preenchendo. Dessa maneira. Venho ó, com um pouquinho mais do branco. Aqui, ó. Pra fazer, ó, a quina aqui desse pedaço, ó. E aqui, ó, usando com verde soft, não fica branco. Fica aquele tom meio transparente da casca aqui da melancia, aquela parte branca. Venho, ó, só com sujeirinha do branco e jogo aqui, ó. Agora, eu venho, ó, com coral e vou preencher, ó, todo o resto. Algumas melancias são mais escuras, usando mais os tons de vermelho. Essa minha imagem de referência é um pouco mais claro, então eu vou usar um pouquinho mais o tom coral. E aqui, ó, como eu disse, a minha, ó, tem que misturar. Não tem aquela divisão exata aqui, ó, entre vermelho e branco, tá? Mas tem melancias de várias qualidades, por isso que eu falo que é sempre importante escolher uma imagem de referência e seguir bem certinho o que você quer reproduzir ali. Venho, ó, e vou preenchendo. Vou preencher com coral todo esse pedaço. Depois de preencher todo o meu pedaço, ó, com o coral, eu venho com tangerina. Venho aqui, ó. Trazendo a tinta, ó, bem em cima do risco. E com esse tangerina, eu não preciso, ó, ir misturando para deixar uniforme
aqui o meu pedaço de melancia não. Eu posso ir dando, ó, pinceladas, ó. Porque a polpa, a melancia, é formada por gotículas. Então, ó, reflete bastante a claridade e vai ficar, ó, é mais fácil fazer se a gente vir, ó, com pinceladas, ó. Vou usar também um pouquinho do vermelho tomate, ó. Venho junto com tangerina. Vou deixar, ó, essa parte aqui, ó, um pouquinho mais escura. Passo aqui, ó, com bastante cuidado, sem precisar, como eu disse, esfregar o meu pincel. E venho, ó, com pinceladas. Até aqui, ó. Venho aqui, ó, também, pego mais um pouquinho do vermelho tomate, passo aqui, ó, na pontinha e venho, ó, com pinceladas, ó. Sem deixar, ó, sem ter a necessidade de misturar muito. Pode, aqui na melancia, o segredo é deixar, ó, meio marcadinho mesmo. Dessa maneira, ó, a gente consegue imitar bem a polpa da melancia. Pego um pouquinho do coral. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Aí eu pego uma pinceladinha do verde soft para deixar esse coral, ó, mais claro. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Já aproveito, ó, para dar uma pinceladinha aqui. E vou dando, ó, pinceladas, ó. Aqui eu vou com um pouquinho mais do coral, ó. E vou ajeitar aqui, ó, a pontinha, ó, desse pedaço, ó. E venho, ó, em alguns lugares, dando, ó, uma pinceladinha com a mistura que eu usei para fazer a parte aqui, ó, de perto da casca. Dessa maneira. Mais um pouquinho. Limpo o meu pincel. Venho, ó, com um pouquinho do vermelho tomate e vou escurecer, ó, aqui por cima, ó, no pedaço que tá, ó, lá por cima. Em alguns lugares, ó, volto com pinceladas, ó. Sem seguir um desenho, ó. Deixe, vá pincelando, ó, naturalmente, pra ficar, ó, dessa maneira. Uma pinceladinha do tangerina. Dessa maneira. Mais um pouquinho do verde soft com branco. E dou pinceladinhas onde eu quero deixar um pouquinho mais claro. Pra ficar marquinhas mesmo, dessa maneira. Limpo o meu pincel. Aqui pra casca, ó, eu vou usar um pouquinho do verde oliva e verde musgo. Posso já pegar os dois juntos no pincel, com um pouquinho do Aquarela Silk, e venho aqui, ó, contornando, ó. Como esse pedaço aqui tá meio de lado, então só vai aparecer mesmo pra mim, ó, o risquinho, bem fininho, aqui, ó, dessa casca, ó. E venho aqui e tampo, ó, todo de verde. Mais um pouquinho, passo, ó, lá por trás da folhinha e venho, ó, até aqui, ó, dessa maneira. Mudo de pincel, pego o pincel número 4, um pouquinho desse verde pra mim ajeitar aqui, ó, a pontinha, ó, com bastante cuidado. Venho, ó, aqui, ó, ajeitando lá por trás e deixando, ó, essa parte clara aqui levemente esverdeada perto da casca, ó, dessa maneira. Venho aqui, ó, também, ó. Limpo meu pincel. Venho novamente com um pouquinho do branco e do verde soft. Pode ser aqui o branco também com erva doce, também o resultado vai ser o mesmo aqui, ó.
viro meu pincel e subo aqui, ó, um pouquinho, ó, só ajeitando mesmo aqui, ó. Faço a junção bem certinha e volto, ó, dando pinceladinhas. Venho aqui para o outro lado e vou ajeitando, ó. E aqui, ó, puxo um pouquinho do branco e vou fazendo, ó, a junção. Dessa maneira. Aqui, ó, vou aproveitar esse verde para mim reforçar aqui, ó, essa folhinha. Então, ó, venho, ó, só contornando aqui, ó. E passo, ó, um pouquinho no meio e aqui, ó, dessa maneira. Posso vir aqui ainda, só um pouquinho, dessa maneira. Venho com um pouquinho do vermelho tomate, um pouquinho do sépia, e aqui eu vou usar o sépia e o preto ainda para fazer a semente, e venho fazendo algumas marcações, ó, onde eu vou fazer as sementes, ó. Vou fazer uma aqui, ó, e mais uma. Vou fazer, ó, uma aqui também. E aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do coral e do branco, bem pouquinho. E vou fazer aqui, ó, um meio contorno de onde eu vou tirar a semente, ó. Seria como fazer a beiradinha aqui, ó, do lugar onde que tá a semente. Bem de leve, ó. Dessa maneira. Venho com o pincel 0, um pouquinho do preto e do sépia, e vou fazendo as sementes, ó. Essas duas aqui, ó, a metade delas tá lá dentro da polpa da melancia. Ó, essa daqui, ó, tá bem de lado, ó. E essa daqui, ó, também, a metade, ó, tá lá por dentro da polpa. Aqui, ó, vou fazer uma bem fininha, ó. E aqui, ó, a metade, ó, já pra fora. Pego uma isca, bem pouquinho, branco, nesse pincel 0 e dou uma lusa, bem pouquinho, nas sementes, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, ainda com um pouquinho do caqui, eu vou escurecer, ó, um pouquinho, ó. E venho esfumando, ó. Passo um pouquinho mais e vou esfumando. Venho com mais um pouquinho. E venho aqui, ó, do outro lado, ó, também, ó. Passo um pouquinho. E venho, ó, bem de leve, esfumando, ó. Em cima de onde eu tinha passado aquele verde musgo claro, para dar, ó, um pouquinho mais de profundidade, ó. Eu vou aumentar mais ou menos um tom na cor para dar um pouquinho mais de profundidade. Venho aqui, ó, bem pouquinho, ó. Mudo o meu pincel número 2. Só um pouquinho. Volto pro pincel número 6 e aqui, ó, vou esfumando um pouquinho mais, ó. Pego só uma isca, ó. Ajeito aqui, ó. Venho com um pouquinho só, bem pouquinho, aqui, ó. Dessa maneira. A melancia tem aqueles galinhos que ela vai se segurando. E aqui, ó, venho fazendo, ó, aqueles galinhos, ó, que a melancia tem, ó. A rama dela vai se segurando com essas partezinhas aqui, ó.
Venho aqui, ó. E faço, ó, alguns. Porque isso aqui, como eu disse, é bem natural na melancia. E dessa maneira fica o trabalho todo concluído. Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros e se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, a todos meu muito obrigado. Peço a todos que não esqueçam de deixar aquele like caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e você vai estar ajudando o meu canal a crescer. A todos meu muito obrigado, um beijão e até o próximo vídeo.